Olá, meu nome é Professor Gabura e na aula de hoje eu vou falar sobre instalar o Python no computador. Vou falar sobre um pouco sobre o interpretador do Python, funções de entrada e saída, comentários e dicas de uso no terminal. Você pode ver aqui que nós estamos aqui, ó, no python.org, no mesmo site onde paramos na aula passada. Aqui a gente vai fazer o download do Python, né? Mas antes de fazer o download do Python, eu queria conversar um pouco sobre o Python 2 e o Python 3, né? E o que é isso aqui, na verdade? O Python, gente, ele tem duas versões que são mantidas pela comunidade. A versão mais atual é a versão 3, né? O Python 3. E aí acontece que quando os desenvolvedores o, é, quando os desenvolvedores que trabalham melhorando a linguagem optaram para fazer a atualização, é, acon acontece que gerou muita incompatibilidade, né? Então, assim, se você tem um programa escrito em Python 3 e você tem lá uma máquina que tem instalado o Python 2, não vai funcionar, ok? Você tem essa máquina que tem Python 2, você tem que ou atualizar ela para o 3 ou escrever no próprio Python 2. E aí também, se você tem um programa que funciona em Python, um programa lá que funciona em Python 2 e você precisa, e ele funciona lá super bem, mas você precisa fazer uma alteração nesse programa, né? Vamos supor que eu tenho um site de sei lá, que vende um e-commerce aí que venda livros, né? E aí, sei lá, esse e-commerce aí, ele já tem uns 15 anos que ele está funcionando lá, e ele foi feito com o Python 2 e tal, utilizando o Django. E aí acontece que se eu for fazer uma alteração no sistema desse site, eu vou precisar, e esse site for feito em Python 2, obviamente, se ele tem uns 15 anos, esse é um pouco mais antigo, ele obviamente ele deve rodar utilizando Python 2. Então, eu vou ter que fazer as alterações programando em Python 2. Visivelmente não é muito diferente a versão os códigos feitos em 2 para os códigos feitos em 3, mas tem uns conceitos que são diferentes. Então, coisas até de como o interpretador ele considera os números, algumas operações. Então, enfim, tem essa questão da incompatibilidade, da incompatibilidade. E a comunidade mantém o Python 2 justamente para atender esses sistemas que são mais antigos, ok? Mas aqui a gente que está começando, vamos começar no Python 3, please, certo? Sempre quando estivermos falando sobre Python, estamos falando sobre a versão 3, tá bom? Vamos falar aqui agora sobre o download do Python, né? Não tem muita dificuldade, tá certo? Só uma coisa aqui, a gente vai estar trabalhando com o Windows. Então, vamos baixar o Python para o Windows. O Python é uma linguagem que ela é multiplataforma. E o que quer dizer ela ser multiplataforma? Significa que ela funciona tanto você pode tanto programar no Windows como no Mac como no Linux, né? E até no Android, fazendo aí umas gambiarras. E outra dica que eu dou aqui é quando você for baixar você for baixar o Python ou enfim um programa, você sempre pegar a versão estável, tá certo? Porque às vezes as comunidades, isso acontece muito no mundo open source, muito livre, né? A galera coloca lá o beta, coloca lá uma versão alfa, uma versão de teste, tá certo? Ou seja, é uma versão
daquele determinado programa que os desenvolvedores colocaram lá para a comunidade testar, mas provavelmente vai estar um monte de coisa bugada, algumas coisas não vão funcionar, vai gerar um monte de incompatibilidade, enfim. E essas versões que são as versões estáveis são as versões que foram massivamente testadas, né? Assim, eu estou falando aqui no mundo ideal. Obviamente você vai encontrar bugs, enfim, todo programa você encontra bugs. Eu vou fazer uma breve demonstração aqui de instalar o Python, mas não tem dificuldade. A gente simplesmente entra no python.org, vai aqui em Downloads, ok? No caso aqui, como eu estou no Windows, eu acho que o site já identificou, né? Ó, baixe para o Windows. E aí, enfim, se você quiser aqui baixar para outro sistema específico, mas aqui, ó. E aí, você pode ver aqui que tem aqui, ó, Python 3.8.3, né? O nosso é o Python 3, só que ele tem uns releases, né? Ou seja, que são alguns aprimoramentos, algumas pequenas correções de bugs que os desenvolvedores vão implementando. E aí eles separam dessa forma, mas não se preocupe, aqui é o Python 3, tá bom? Eu tenho até uma falando aqui, né? O Python 3.5 ou superior não está funcionando no Windows XP ou anterior. Enfim, vamos baixar aqui o Python 3. Você vai clicar. Ok. Então a gente vai baixar aqui, ó, um instalador. No Windows é muito mais fácil, né? No caso do Mac também eu acho que vem um instalador. No caso do Linux, o Linux e o Mac, gente, ele já vem com o Python instalado, né? É algo que já vem no sistema operacional nativo, assim, tanto do Mac quanto do Linux. Talvez o que você precise fazer seja apenas uma atualização. Eu vou clicar aqui para executar aqui esse instalador. Tá aqui, né? Apareceu aqui. No caso, eu já tenho eu já tenho o Python instalado no meu computador. E aí o sistema, o instalador, ele já viu isso aqui e ele só está me pedindo para eu fazer um upgrade, né? Ele está pedindo para eu deixar a versão do Python aqui um pouquinho mais atualizada. Eu não vou fazer isso agora. Eu não vou fazer isso agora. Eu vou deixar para eu não vou fazer isso agora porque, enfim, eu já estou com o meu Python funcionando aqui. Eu estou com medo de fazer esse upgrade e dar um problema aqui na gravação do vídeo. Então, o que eu vou te explicar é só que você marque a opção aí Add to Path, tá certo? Add to Path. Tô treinando o inglês. Isso aqui ele possibilita que quando a gente estiver programando no Python a gente consiga utilizar algumas versões, quer dizer, a gente consiga controlar algumas coisas do sistema, assim, a gente consiga mexer algumas coisas, enfim. Mas lá pra frente, quando eu estiver brincando um pouquinho com os módulos, vocês vão entender melhor isso. Ok? Então aqui, ó, vai ter provavelmente uma caixinha, você marca essa opção de adicionar, adicionar no path. Não tem dificuldade, não tem para que eu lhe mostrar como é que funciona essa instalação. Você só vai apertando OK, prosseguir, prosseguir, prosseguir. Talvez ele pergunte aí se você quer adicionar
um ícone para de trabalho, eu acho que nem isso. Você só coloca. Ahn, ainda aqui ainda dentro do site do python.org, eu vou ajustar aqui a minha tela, tem um aproveitamento melhor. Vamos falar um pouquinho aqui sobre documentação, tá bom? Toda linguagem de programação, eu posso dizer assim que quase todo, sei lá, programa, ele tem uma documentação, que é um material que ajuda você a se guiar e entender como é que se programa, como essa linguagem funciona, tá bom? E é de graça, obviamente. Você vai aqui no site, aqui, clica em Docs, né? E a documentação é muito importante para quem trabalha com desenvolvimento de software, tá bom? Ela é muito estudar a documentação vai fazer parte aqui do seu processo como programador, tá bom? Até quando, sei lá, quando você está aprendendo aqui o Python 3, né? Sei lá, quando aqui há 20 anos no Python 5, se você for estudar o Python 5, provavelmente você vai dar uma breve lida aqui na documentação, aprender, se manter em dia, você vai se atualizar através da documentação. Na documentação você tem aqui tutoriais, você tem aqui referências específicas. Por exemplo, na aula passada eu usei a função print, né? Então você pode pesquisar mais a fundo o que essa função faz. Você pode ver aqui alguns exemplos. Agora, aí você deve estar se perguntando, poxa, Gabura, mas se a documentação é tão completa como você está falando aí, qual a necessidade desse curso aqui que você está fazendo, né? A documentação ela é completa, bem completa, mas eu acredito que ela é muito boa para quem já tem uma bagagem como programador. Isso, todas as documentações. Você pode aprender o Python do zero, direto da documentação? Pode, claro. Só que pode ser que seja um pouco trabalhoso. Outra coisa também que eu acho muito legal essa coisa das videoaulas é você poder ver o código sendo rodado em prática, sendo rodado assim na hora. Ver um programador utilizando um determinado recurso que você está querendo aprender. Então, às vezes eu estou estudando aqui, estou querendo fazer aqui uma interface gráfica e eu quero mostrar nessa interface aqui a API do Spotify e tal, mostrar, só que eu não sei, está dando um problema, não sei o que é, eu tenho certeza que eu estou fazendo tudo certo, eu já olhei na documentação, mas eu não sei. Aí quando eu pesquiso um vídeo e eu vejo uma pessoa mostrando aquele determinado recurso que eu estou tentando implementar, aí eu, caramba, isso e tal. Então, as aulas ajudam muito, assim, muito nesse sentido, ok? De passar uma confiança, tá bom? E, enfim, alunos e alunos, né? Tem aluno que vai aprender tudo lendo livros, vai ter aluno que precisa mais daquele contato mais próximo do professor, né? E o meu objetivo é esse, simular uma aula presencial aqui e ter esse contato. Tá, sobre que não tem muito, eu só aqui sobre a documentação, é muito importante que você tenha o seu inglês em dia, que você pelo menos entenda, consiga ler bem o inglês, tá bom? Isso para não só para a área de desenvolvimento, mas assim, se você quer estar atualizado, quer estar participando, quer no futuro poder contribuir com os programas aí
open source, de código aberto, os programas de software livre, se você quer contribuir, entrar lá num GitHub da vida, divulgar o seu material, enfim, você vai precisar do inglês, tá certo? Pelo menos não falar necessariamente, talvez, se você quiser trabalhar como freelancer, provavelmente vai precisar falar, mas pelo menos entender e saber escrever alguma coisa em inglês. Mas aqui, obviamente, eu entendo que tem muita gente que não tem esse inglês tão afiado. Eu trabalho muito com jovens, né, adolescentes, e é normal tá aquele inglês bem iniciante. Aqui, por sorte, gente, a gente tem uma comunidade do Python bem ativa e a gente tem aqui parte da documentação em português. Olha que massa, né? Então isso ajuda bastante, tá bom? Mas não tira o fato da necessidade de você ter o inglês em dia, tá bom? É fundamental. Eu indico que você vá aqui, ó, nessa parte de tutorial, leia um pouquinho aqui falando sobre o Python, utilize aqui os links, né, que como é que faz uma condição, aí ele explica um pouquinho. E aí você pode ver que de cara aqui, ó, que como eu falei antes, às vezes não é tão fácil quanto parece começar direto da documentação, né? Porque às vezes ele cita aqui, ele vai dizer, não sei o que, sistemas baseados em Unix, não sei o que, tem uma possibilidade de você rodar o Python com um compilador em C, não sei o que, tem um monte de jargões de tecnologia aqui que para quem está começando pode ter dificuldade. Enfim, então aqui ele já fala de manual, referência de API com Python em C. Eu já acho esticado aqui, é um conhecimento para quem já é um programador e tal. E o meu objetivo aqui é trabalhar com quem está começando, ajudar quem está começando, né? Ok? Vamos aqui fechar o nosso navegador. A próxima etapa aqui é o nosso local de trabalho. E aí eu vou pedir aqui, ó, que você crie uma pasta na área de trabalho para colocar os seus scripts, tá certo? Eu vou até deletar isso aqui. Eu vou criar uma agora. Eu vou novo, pasta. E vamos colocar aqui Python humildão. No caso, por favor, não escreva acentos em nome de arquivo, tá bom? Em nome de pasta, de diretório, porque, enfim, isso gera incompatibilidades. Coloquei aqui o nome do curso que eu coloquei. Se possível, se você quiser ir homenagear o meu curso, coloca também na sua área de trabalho essa pasta, tá bom? Aqui, tudo que a gente for fazendo, a gente vai estar salvando dentro dessa pasta. É uma forma da gente organizar. Eu estou separando o nosso escritório, que é a nossa área de trabalho, e estou reservando um espacinho só para colocar os meus programas em Python. A pior coisa que pode existir para um programador é ele ser desorganizado. Você vai entender isso quando a gente começar a testar os programas aqui. Você vai ver que precisa sim de uma organização, senão você fica maluco. Ok? Então, todo mundo aí criando a sua própria pasta. Uma dica para quem não tem um computador, tá bom? E pode estar estudando pelo celular, fazendo gambiarra no Android, tudo bem. Eu indico que você escreva os códigos num caderno, tá bom? Isso é ótimo. Na verdade, eu aprendi programação no caderno. Eu aprendi muito assim, escrevendo no caderno e pegando
testando no, no computador, assim, né? Quando às vezes eu tô numa aula, assim, sei lá, aula de filosofia na faculdade, e aí eu tava lá com meu caderninho escrevendo, é, é, enfim, tendo uma ideia que eu tive de uma aplicação em um jogo, e aí eu escrevendo o código no caderno e testando no, em casa ou no laboratório de informática quando tinha a chance. Então, assim, escreva o seu código no caderno e quando você tiver a oportunidade, você experimenta num computador, tá bom? Se, enfim, uma dica aí. Ah, vamos falar aqui mais da nossa linguagem. Ah, como eu falei na aula passada, na aula 1, o Python é uma linguagem interpretada. Quando a linguagem ela é interpretada, o computador ele recebe, no caso do Python, ele recebe a linguagem do Python e ele, comando a comando, linha a linha, ele vai interpretando, ele vai entendendo ele pega aquela linha, transforma em linguagem de máquina e ele interpreta aquela linha, executa, interpreta aquela linha, executa, interpreta aquela linha e executa. Ah, quando a linguagem é compilada, é um processo diferente. No caso da linguagem compilada, você escreve o código e o código ele passa por um programa que é o compilador. O compilador ele pega o seu código e transforma todo o seu código em linguagem de máquina. E aí o computador, quando você for executar o programa, ele pega aquela linguagem que já foi compilada e lê. No caso da interpretada, não. Quando você vai executar o programa, ele linha a linha, vai lá, etapa por etapa, interpretando, né? Isso traz algumas diferenças de desempenho, né? No caso, as linguagens que são compiladas, elas geralmente elas trazem um desempenho melhor para a máquina do que a interpretada, né? Que linha a linha está lá executando os comandos. Mas o Python também tem umas gambiarras aqui. Você mesmo viu ali na documentação, eu comentei um pouco, dá ali para você fazer, gerar umas versões do código do Python compilados, tá bom? O interpretador Python, pense nele como se fosse, sei lá, um cara que um tradutor em tempo real que vai ajudando o seu computador executando o código, tá bom? E, enfim, beleza? Esse é o interpretador. Nessa aula de hoje eu vou me referir a ele várias vezes. Pode estar confuso aqui, eu preferia muito explicar isso aqui com um slide. Só que o processo de produção de slide para cada aula ia tornar muito inviável o meu processo de produção desses vídeos aqui. Então eu vou demonstrando e tal. Enfim, e se eu tiver a oportunidade em um vídeo separado, eu explico um pouco melhor as diferenças de uma linguagem interpretada para uma linguagem compilada. Mas saiba que o Python é uma linguagem interpretada. E eu vou citar muito o interpretador. Vamos agora abrir o idle, tá certo? O idle ele é um programa, é um ambiente de desenvolvimento e estudo do Python. E quando você instala o Python no seu computador, ele instala o idle automaticamente, tá certo? Ele vem junto com o rebanho, né? Quando você instalou o Python lá, ele vem junto com o idle. Então você pode entrar aqui na pesquisa, escrever idle
né, IDLE, e abrir aqui o seu idle. Vou ajustar minha tela aqui. Perdão, mas isso aqui é necessário. Tá aqui, eu abri o idle e aqui, gente, se você abriu aí no seu computador, talvez ele esteja um pouco diferente do meu, porque eu mexi um pouco aqui nas configurações. Eu fui aqui em Options e botei aqui em Configurar o idle. E aí eu mudei assim a letra. Eu mudei a letra, mudei o tamanho e tal, para facilitar aqui, facilitar para que você enxergue bem aí na tela, se você está vendo de um celular e tal, facilitar a visualização do código que eu vou escrever aqui, beleza? Então você pode entrar aí nas opções e ajustar da maneira que você quiser. Evite mudar cores, essas coisas, porque vai prejudicar vai prejudicar um pouco não que vai prejudicar, mas talvez cause uma confusão na sua cabeça ao estudar, porque muitas das referências que você vai pesquisar vão mostrar lá dos sites e dos vídeos, vão mostrar lá o idle aberto e tal, então é legal entender, isso aqui é uma função pré-definida, isso aqui é uma palavra reservada e tal, não sei o que. É muito importante manter isso. Tá. O Python aqui, gente, quando eu abro o idle, ele abre o modo interativo, tá certo? O modo interativo do Python é um modo onde você escreve uma linha e ele dá o Enter e ele executa. Escreve a linha, dá um Enter e ele executa. É uma forma da gente experimentar e ver como algumas coisas funcionam. Por exemplo, eu vou repetir o código que eu fiz na aula passada, né, que foi o Olá Mundo. Vou colocar aqui, ó, print Olá Mundo. Aí você pode ver aqui, ó, que o Python, né, ó, quando eu escrevi o print, ele já, ó, marcou a palavra print aqui, ó, que é uma palavra que ele entende que é uma função, né, e ele já vai colocando nas cores. Eu também escrevi aqui um texto entre aspas, e o texto também já ficou aqui na cor verde e tal, para a gente entender que é um objeto tipo texto. No caso, enfim, foi um dado do tipo string. E ele já faz isso. Então você dá o Enter aqui, ele executa. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Print. Eu vou pedir para ele imprimir Gabu 8 vezes, né? Gabura 8 vezes. Vou dar outro exemplo aqui. Eu estou jogando aqui exemplos, mas calma que eu vou explicar isso aqui já com calma, tá bom? Estou só mostrando como o modo interativo funciona, tá bom? Na aula passada eu utilizei um comando de repetição, né? Por exemplo, eu usei aqui for x in range, e eu vou fazer uma repetição aqui, ó. Vamos repetir aqui 10 vezes. E aí eu vou repetir 10 vezes imprimir Gabura. Ele imprimiu aqui Gabura 10 vezes. Ou seja, o modo interativo, ele serve para isso, para você ir testando e, enfim, ir brincando, experimentando. Como é que funciona essa função aqui e tal. Você vai simplesmente jogando lá e o Python e ele executa, né? Você escreve,
ele interpreta. Escreve, ele interpreta. Escreve, ele interpreta. Ok? Só que no nosso processo de programação, a gente utiliza, na verdade, o modo de scripts, tá bom? Esse aqui é mais um modo para a gente testar. Então, eu vou aqui, ó, File, e vou botar aqui New File. Você também pode apertar Ctrl N para... Acho que agora vai ficar uma confusão aqui de janela. Você pode utilizar aí o Ctrl N para abrir uma nova janela. Vou abrir aqui o meu... Organizar aqui. Pronto. Abri aqui o meu modo de scripts. Tá certo? E aqui no modo de scripts eu vou escrever aqui, eu vou salvar o nosso, eu vou salvar aqui a impressão de uma frase, por exemplo. Então eu vou escrever aqui, ó, print vou escrever aqui essa aula é muito longa. Essa aula é muito longa mesmo. Porque eu, enfim, eu tô aqui, já tô com 38 minutos. Enfim, é uma simulação de uma aula presencial, gente. Uma aula. Você não tem aula de programação de meia hora. Não existe isso. É uma aula de programação 2 horas, 1 hora, beleza? 1 hora e 40. Vamos lá. É só isso aqui, na verdade, e eu vou salvar, certo? No modo de scripts, eu posso escrever o meu programa, aí eu salvo ele, e aí eu peço para o Python interpretar. Aí eu vejo ele funcionando, ou vejo ele dando erro. Vou aqui, ó, File, eu vou Save As, e aí lembrando do nosso local de arquivos, né? Onde a gente fez lá, tá aqui na área de trabalho, eu criei aqui a pasta Python humildão, e eu vou deixar ele jogado aqui. Talvez no futuro, se a gente tiver muitos programas, eu precise criar mais pastas aqui. Mas enfim, vamos aqui, eu vou colocar aqui como texto 01 enfim, e vou salvar. Você pode ver aqui na pasta nosso programa feito aqui no modo script, que é o texto 1. Quando você cria um programa no Python, esse programa ele é salvo com a extensão .py, .py, tá certo? Isso aqui vai, enfim, é a extensão que indica para o Windows que quando você for executar lá, aquele determinado arquivo, ele vai abrir aquele arquivo com o Python, beleza? Tá aqui o meu arquivo, e aí eu vou executar esse arquivo. Aí que, por uma questão de comunidade, gente, recomendo que você grave essa tecla que é o F5. Você aperta F5 e ele executa o seu programa no interpretador. No caso, ele volta lá, ele volta para o modo interativo e executa, né? Que ele, ó, imprimiu. Essa aula é muito longa. Você também tem a opção aqui, ó, Run, e aqui, ó, rodar módulo, tá certo? Mas aqui no caso, eu prefiro tá só no F5. Beleza? Vamos voltar aqui para o modo interativo e eu vou criar um novo arquivo no Python. Oxe, toda vez que eu for criar um arquivo vai ficar essa novela aqui, rapaz. Ai, que chato. Mas enfim, vamos aqui. Talvez eu precise
repensar aqui como é que eu vou organizar isso na tela, mas eu juro que eu estou fazendo isso para ajudar as pessoas. Vamos escrever aqui um novo programa. E aí eu vou, através desse programa, eu vou te explicar aqui mais sobre o interpretador, né? O Python, ele entende linha a linha. Então, é uma sequência. Então, olha só. Lembra que na aula passada eu escrevi propositalmente, eu escrevi um comando errado? Então, vamos verificar isso aqui, ó, print. Aí eu vou colocar aqui, ó, Gabu. Depois, print. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. E agora aqui, no print, eu vou escrever aqui colocando, enfim, coisas aleatórias aqui, ó. Isso aqui vai gerar um erro, né? Porque o computador ele não sabe, ele não está preparado para receber isso aqui. Eu vou salvar, colocar texto exemplo 2. F5. No caso aqui, ó, ele deu um erro de sintaxe. Quando é um erro muito absurdo de sintaxe o próprio modo de script, ele já vê aqui e avisa a gente. Ele não chegou nem a executar o código, né? Nós vamos colocar aqui diferente, então. Vamos colocar aqui... X. Ó, vamos ver aqui, ó. O interpretador, ó, ele executou o Gabu, ele executou o número que eu escrevi, mas quando ele chegou aqui, ó, nessa linha aqui do meu código, que é o print x, ele deu um erro, tá certo? Ele não entendeu o que era aquilo. Então, assim, linha a linha, ele foi executado até dar o erro. Isso não ocorre quando você está trabalhando com um código compilado previamente, né? Porque você leva para o compilador e se tiver algum problema, volta logo. Então, é uma das coisas que você tem que ficar atento. Beleza? Vou aqui apagar isso aqui. E aí eu vou dar eu vou explicar aqui mais algumas funções, tá certo? Vamos agora, na verdade, eu já mostrei várias vezes, mas o que eu quero é explicar uma função com calma. Vamos aqui para o print. As funções no Python, a gente geralmente trabalha elas sempre assim. Eu escrevo a função e coloco o parênteses. Algumas funções, elas têm argumentos, ou seja, argumentos são quando você insere alguma coisa dentro da função. No caso aqui do print, eu escrevo texto. Então, tudo que eu escrever aqui nesse texto, ele vai imprimir no terminal. Ele vai interpretar e vai mostrar para a gente, vai retornar, isso vai para o usuário. Ok? Isso aqui dentro do print é um argumento. Beleza? Tem funções que têm argumentos, tem funções que não têm argumento, enfim, a gente vai ver isso bastante mais para frente. O print aqui eu posso imprimir tanto texto, como eu posso também imprimir números.
Só que veja aqui a diferença. Nessa linha aqui de cima, eu coloquei print e coloquei aqui um texto entre aspas. Já aqui embaixo, eu coloquei um número sem as aspas, né? Ao colocar as aspas no texto, eu deixo claro para o Python que isso aqui é um objeto do tipo string, é um texto, né? Então, assim, o interpretador ele precisa ter algumas informações para ele funcionar. E quando eu não coloco isso aqui nos números, ele entende que isso aqui é um número. São dois tipos de objetos diferentes. Se eu rodar isso aqui, ele vai funcionar. Eu vou F5, eu vou salvar em cima. Aqui, ó, ok, ó, ele executa. Agora, se eu colocar aqui, ó, no meio desses números aqui, ó, eu vou colocar uns y. Isso vai gerar um problema, né? Porque o y não é um número, não é? É uma letra. Ou seja, se eu quero imprimir letras, eu tenho que colocar essas letras para o Python no modo string e não no modo número, né? Ou seja, eu tenho que colocar no argumento da função dentro das aspas, para ele ser considerado um texto. E, enfim, se for apenas um número, eu posso imprimir sem as aspas. Nas próximas aulas, na verdade, na aula 3, eu vou trabalhar bastante com texto e números. Eu vou falar sobre operações matemáticas, eu vou expandir o conhecimento de variáveis. Então, eu estou tentando não adiantar muito aqui, mas basicamente saiba que se você precisa escrever números e fazer operações matemáticas, você vai precisar escrever esse objeto especificamente do tipo número, tá bom? Então aqui eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou imprimir aqui, ó, 2 mais 2. Aqui, ó, você pode ver no interpretador que ele entendeu como 4, né? Ele somou os dois, ou seja, porque são do tipo número. Eu posso também colocar números sendo no modo do tipo texto, tá certo? Ou seja, eu coloquei o número aqui entre aspas, você viu que o próprio idle, ele diferenciou aqui, né, o conteúdo que eu escrevi pintando de verde. Ou seja, agora eu vou imprimir um número. Você vai ver que funciona também. Só que esse número aqui que eu imprimi, ele é um string. Ele na verdade não é um número. E o que acontece? Eu não consigo somar esse número. Então vamos supor aqui, ó, se eu boto 2 mais 2, vai dar um erro aqui, ó, porque eu estou tentando somar um texto com um string, né? Um string, na verdade, ele é uma sequência de caracteres, né? E aí esses caracteres são alfanuméricos, ou seja, aqui tem tanto um string ele pode ter tanto letras minúsculas, maiúsculas, caracteres especiais, como ele pode ter também números, beleza? Voltando aqui sobre a função print, certo? Print do inglês é imprimir, né? Print é um tipo de saída, tá certo? Eu vou começar a explicar isso aqui criando comentários, tá bom? Os comentários, gente, eles não são executados pelo interpretador. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, esse comando
Não, vou escrever aqui. Essa função imprime no terminal. Aí eu vou colocar aqui o print imprimir. Você veja que o código foi executado e ele desconsiderou o comentário, né? Então, você viu que quando eu coloquei aqui, ó, o hashtag, tá certo? Ó, se você for criar um comentário, com o hashtag, né? Você coloca um hashtag no começo e aí o Python já marca todo o texto vermelho. Então, tudo que vai ficar aqui vermelho, tudo que está aqui depois desse hashtag, ele não vai funcionar, não vai, quer dizer, na verdade, não é que ele não funciona, o interpretador ele ignora. Então você pode colocar o absurdo que for aqui, por exemplo. Você coloca aqui print, você pode botar o que for aqui e mandar imprimir, que não vai ter problema nenhum, porque o interpretador ele ignora, beleza? Ignora. Passa direto. E aí, e os comentários, obviamente, eles servem para organizar o nosso código, beleza? Eu vou sempre buscar aqui ter o hábito de estar colocando cada coisinha que eu for ensinando, colocar os comentários, que vocês vão ver que vai ajudar a ficar tudo mais claro. Aqui, por exemplo, ó, essa função, vou botar aqui, né? A função print imprime texto no terminal. Aí eu colocar aqui, ó, outro comentário. Para escrever uma string, vírgula, coloque entre aspas. Ele funciona e tal, então você pode ir explicando o seu código, assim, né? Certo. O print é uma função, gente, de saída. Uma saída de texto. Ok? Para deixar as coisas um pouquinho mais interessantes aqui, eu vou ensinar uma nova função que é o input. O input ele é uma função de entrada de texto, né? No caso aqui é a função entrada de texto do usuário. Ou seja, quando você coloca essa função aqui no seu código, o terminal ele vai solicitar que a pessoa que está utilizando lá o programa escreva algum texto. E aí você pode pegar esse texto e utilizar dentro do seu programa. Se eu colocar aqui, do jeito que está aqui, ó, print input, vamos ver aqui o que acontece. Tá aqui, imprimir, e aí você pode ver aqui, ó, no meu idle, aqui, ó, que ele está piscando aqui. E aí aqui eu posso escrever um texto, ó. Escrever aqui. Cliquei fora sem querer. Escrever aqui, ó, Gabura. E aí eu vou dar o Enter aqui, ó.
nada aconteceu, né? Porque, enfim, eu só coloquei aqui eu só coloquei a função input, eu não programei ela para receber, eu não programei ela para guardar o texto que o usuário iria escrever, eu só joguei a função. Então, enfim, na programação a gente tem que colocar tudo tintim por tintim, né? Ou saber como tintim por tintim funciona para a gente poder utilizar, às vezes, alguns recursos mais rápidos. Aí aqui, gente, no input, eu também posso colocar argumentos. Por exemplo, eu coloquei esse primeiro print aqui, ele tem o argumento, o texto imprimir. Nessa segunda função, que é a função input, eu vou colocar um argumento que é assim, ó, fale o seu nome. E fazendo isso, ó, a função ela coloca um texto antes da entrada do usuário, né? Então você pode dizer, meu nome é Gabura Digital, ok? Obviamente continua a nossa entrada de texto não fazendo absolutamente nada, né? Porque eu não estou gravando eu não estou armazenando o texto que eu estou solicitando do usuário, beleza? Para poder armazenar o texto do usuário, a gente precisa utilizar uma variável. Eu vou explicar bem o que é uma variável no próximo vídeo, mas eu vou utilizar aqui apenas para a gente começar a trabalhar a entrada de texto e também para os exemplos que eu for mostrando no decorrer dessa aula, fiquem um pouquinho mais interessantes, mas não tem muita dificuldade. Eu vou colocar aqui, ó, uma variável que eu vou denominar ela como resposta, tá certo? E a resposta, ela vai receber o nosso input. Vou pegar aqui o input e vou colocar aqui, ó. Essa linha de código aqui, ó, resposta é uma palavra, não é uma palavra reservada do Python. Eu escrevi aqui, podia escrever qualquer coisa aqui, podia colocar aqui nome, por exemplo. Vamos deixar nome, tá? É uma palavra que eu estou reservando para uma determinada ação. No caso, eu estou criando uma variável, eu estou salvando um conteúdo dentro de uma variável com a minha função input, tá certo? Desse jeito aqui, ó, o Python ele vai imprimir esse texto aqui. Aí quando chegar nessa parte aqui, ele vai, então eu vou reservar um espaço aqui, ó, ele tem um nome e ele tem aqui igual. O igual é um comando que ele é igual a recebe, como se fosse recebe, né? Ele vai, ou seja, eu estou dizendo que na minha variável nome ela vai receber alguma coisa. E o que ela vai receber? Ela vai receber aqui uma função que é a nossa função de entrada de dados. Ou seja, o dado que o meu usuário vai receber vai ficar armazenada dentro da variável nome, tá certo? Pense a variável como se fosse uma caixinha, tá certo? Então, quando eu escrevi nome aqui, o Python, pegou uma caixinha lá e ele, tá certo? E o que é que você quer que eu guarde dentro dessa caixinha? Eu quero que você guarde esse texto aqui que o usuário vai digitar. Então ele está guardando o texto dentro da caixinha. E aí o conteúdo que ele guarda dentro dessa caixinha, a gente pode utilizar no nosso programa. Ou seja, eu guardei o nome aqui, ó, e aí eu posso utilizar aqui repetir aqui o nome várias vezes, ó, print. Posso colocar aqui, ó, nome. Depois print. Vou colocar aqui, ó, e depois vou colocar print
nome de novo. Vamos ver o que acontece. Pronto, então eu executei. Aí vamos ver aqui, ó, imprimir. Aí ele tem aqui, ó, fale o seu nome. Eu vou escrever aqui, ó, meu nome é Gabura da Silva Sauro, tá certo? Beleza? Lembrando que os strings, eles são uma sequência de caracteres. Você pode colocar uma frase aqui, você pode botar um texto, enfim. Eu vou dar o Enter aqui, e aí quando eu der o Enter, o interpretador vai continuar. Então, veja lá, ele pegou aqui o meu... Ele recebeu o meu nome aqui, ó, e depois ele imprimiu de novo o nome, ele recebeu o texto aqui, ele imprimiu de novo o nome, colocou os tracinhos, imprimiu de novo o nome, que foi exatamente o que eu mandei ele fazer, tá certo? Então, com a função input, eu consigo fazer isso. Então você pode ter visto, então você viu aqui que a gente aprendeu a fazer duas coisas. Vamos levar aqui para o conceito. A gente aprendeu a enviar dados para a tela e receber dados do teclado, tá certo? Aí você deve estar pensando aqui, né? Mas como assim? Quer dizer que os programas que a gente vai fazer vão ser todos assim, no textinho e tal, mas eu não utilizo esses programas no mundo real, né? No mundo real, aqui, no mundo real que eu digo, na prática aqui, utilitária do nosso cotidiano, né? Por exemplo, aqui eu tenho um programa aqui, ó, o Inkscape. Eu vou abrir aqui o Inkscape. É um programa que ele tem uma interface gráfica, né? Eu não tô utilizando nada aqui de escrever no terminal e ver alguma coisa e tal, não sei o que. Ele tem uma interface gráfica, então a gente não vai estar trabalhando com essa interface gráfica agora. Mas eu queria que você entendesse que a interface esse programa, no caso que eu mostrei aqui, que é o Inkscape, por debaixo dos panos tem muito código escrito. Então, assim, não espere fazer aplicações visuais logo de cara. Isso vai vir lá para frente, lá para frente. Outra coisa também é você entender a diferença, né? A gente trabalha, a gente vai estudar aqui para ser o programador e não o designer, tá certo? O designer, ele é esse cara que vai se preocupar com a tela, né? E aí, para que... Eu sei que o nosso vídeo aqui vai acabar ficando bem longo, mas eu faço questão de mostrar aqui para você entender que por que você precisa entender esse código mais basicão que a gente está fazendo aqui, textinho, ver o textinho rodando. Tem horas aqui que a gente vai, sei lá, imprimir um coelhinho na tela, fazer assim, tudo com texto, tudo nos caracteres, fazendo umas artezinhas brincando, porque isso vai ajudar a gente a entender bem a sintaxe, a lógica, para a gente poder fazer aplicativos um pouco mais complexos. Eu vou criar um aplicativo aqui, ó. Agora, não tente fazer, só observe. Se você puder também, inclusive, acelere um pouco essa parte do vídeo aqui. Mas eu vou fazer um aplicativo aqui usando uma interface gráfica no Python. E você vai ver que é bem mais complexo. Ajeitar a tela aqui, meu Deus. Então vamos lá. Eu vou aqui. Tudo que eu for escrever, eu vou escrever comentários agora, para facilitar, você vai entendendo. Mas, por favor, não tente fazer isso aqui agora. Realmente, eu vou passar um pouquinho da linha do que seria o básico.
É, vamos aqui. Eu vou criar uma tela. Ah, antes disso, eu vou importar um módulo de interface gráfica. From Tinkercad import tudo. Eu vou criar aqui uma tela. Eu vou colocar aqui daquele mesmo processo parecido da variável, né? Só que aqui eu estou trabalhando com objetos. Eu vou dizer que isso aqui é a minha tela. Não se assuste com a sintaxe. Eu vou criar uma tela. Depois eu vou criar aqui um texto na minha tela. Que seria um texto na tela. Vou colocar aqui, ó, textinho. Igual a label. Tela. Textinho, tela. Tenho que colocar aqui um comando texto. Ponto pack. Ponto pack aqui vai ajudar a agrupar de uma maneira simples. Vou colocar aqui também um botão. Vou chamar ele de bot igual a button. Tenho que dizer que ele faz parte da tela. O texto nesse botão vai ser clique aqui. Opa. Ponto pack. É isso, é bem simples. Eu vou testar aqui para ver se vai funcionar. Nossa, quem sabe faz ao vivo, hein? Exemplo, interface gráfica. Aqui ele abriu a janela, mas eu esqueci alguma coisa aqui que ele não mostrou. Enfim, acabei vacilando aqui. Vou ter que
Você pode ver aqui, ó, eu fiz o meu... Nossa, que chato pra pegar esse cara. Enfim, eu fiz aqui a minha interface gráfica e ela fala aqui, ó, meu app, e tem um botãozinho aqui, ó, clica aqui que não faz nada. Ah, então assim, veja a quantidade de código que eu fiz aqui, ó, para uma coisa, né, tão simples aqui. Eu importei um módulo, criei um objeto que é a janela, eu atribuí aí na janela, né? Aí sim, eu tenho que criei um textinho que é do tipo label e ele vai estar dentro da janela com o texto meu app e eu coloquei ele empacotado, agrupado dentro da tela. Botão dentro da tela com o texto clique aqui também agrupado dentro da tela. Ah, então você vê que agora sim, imagina se eu quisesse colocar aumentar a letra e a fonte desse meu texto, por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar aqui fonte, vou colocar aqui Arial. Vou botar aqui o tamanho 50. Esqueci de colocar aqui o igual. Né, meu app, clique aqui. Enfim, agora se eu fosse colocar um comando no meu botãozinho aqui. Né, o meu botão, vamos colocar aqui para o meu botão fazer alguma coisa. Não, vai ficar muito estranho. Amor. E aqui eu tenho que...
tá aqui. Então fiz uma alteração aqui, ó. Toda vez que eu clico em aqui, nada acontece. Esqueci de agrupar ele na tela. Foi mal. Pronto. Agora estou aqui com o meu aplicativo, com a minha interface gráfica, bonitinho aqui, né? Aí quando eu clico aqui, ele gera um coração. Ok? Beleza? Bem simples, mas é isso aqui, certo? Então assim, essa parte essa parte de interface, assim, é um conhecimento muito do nível, assim, intermediário indo para o avançado, assim, né? Beleza? É algo que a gente vai deixar realmente bem lá para frente. Você vai ver que você vai trabalhar aqui com muitos conceitos ainda. E sempre pensar que por trás de uma interface tem uma programação. O nosso objetivo é trabalhar aqui no que está atrás da tela, beleza? Se você é do tipo muito preocupado, assim, tipo, em qual, eu quero fazer um programa, mas qual é a cor que eu vou colocar, como é que eu vou combinar essas coisas e tal, isso aqui. Isso aí é um pensamento voltado para o designer, beleza? O programador, ele faz o programa funcionar. Esse é o objetivo dele. E aí, nesse processo de aprender a programar, a gente... Aqui, ó, né? A gente está aqui de aprender a programar. A gente primeiro vai aprender a sintaxe, né? A sintaxe é você saber o que cada comando desse faz aqui, ó. Como assim from, por que eu usei from, por que eu coloquei def aqui, porque eu coloquei nessa ordem, bababá, não sei o que. A gente vai aprender a manipular dados, né? Entenda dados, assim, por exemplo, eu escrevi o texto naquela hora, né? Ou seja, eu enviei dados para o computador, né? Então eu coloquei os meus dados no computador, né? Tipo, minha altura é tal, não sei o que, o computador executou, não sei o que, me retornou, me deu uma resposta, assim, estou manipulando os dados. Então a gente vai aprender sobre a sintaxe, vai aprender a manipular dados e a gente vai aprender sobre técnicas de programação. Como assim técnicas de programação? A gente tem programação funcional, programação procedural, programação orientada a objetos. Então a gente tem várias formas diferentes de como fazer um programa. E a gente vai estudar isso sabendo sintaxe e sabendo manipular os dados, beleza? Então esse é o básico. E aí a gente vai aprender a usar os recursos do computador. E eu escolhi colocar aqui recursos para não ter que colocar um monte de coisa aqui, que é banco de dados, trabalhar com web apps, né? Não, web APIs, né? APIs web, enfim, são várias coisas. E aí, por fim, utilizando todo esse conhecimento aqui, ó, aí a gente vai criar os aplicativos. Então, assim, criar esse aplicativo que você já tem uma noção aí de usar, tipo, sei lá, um Inkscape da vida, um GIMP, um monstro desse assim, é a última coisa que a gente vai fazer, beleza? Porque a gente precisa dessa bagagem, treinar essa bagagem, para a gente poder trabalhar com esses aplicativos grandes, beleza? Aplicativos prontos com interface gráfica, ok? Vamos agora brincar com o terminal, né? A gente já utilizou aqui o idle e eu vou colocar aqui terminal nesse curso. Eu não vou ficar usando muito, mas eu tenho certeza que se você for estudar, assistir videoaulas, você vai ver muito
Você vai ver muito gente fazendo programa e usando o terminal como interpretador, ou então executando no terminal, beleza? E, enfim, eu acho que é um conteúdo a mais legal para colocar. Eu sei que a aula está gigante já, mas eu vou colocar aqui porque eu acho que é legal saber trabalhar com isso, entender isso e não ter medo de utilizar o prompt de comando, utilizar um shell da vida, não ter medo, certo? Vamos aqui. Você pode ir aqui no computador, você pode digitar, sei lá, prompt de comando, vai aparecer. A galera gosta também de utilizar um atalho, né, que é o Windows R, e aí escrever aqui o CMD, e aí ele já vai abrir o terminal. Aí você pode simplesmente aqui na pesquisa colocar aqui prompt de comando, ó, e abrir, ok? O prompt de comando, gente, ele é que ele é um sisteminha, ele é um tipo de terminal, né? Ele é um terminal e a gente pode utilizar ele para fazer várias coisas aqui no computador. Posso manipular arquivos, eu posso executar programas, eu posso criar rotinas de automação para o computador, enfim, fazer. Mas não é o nosso escopo aqui. Eu até pretendo depois postar um vídeo com várias ações dentro do prompt para você aprender bem o prompt, porque eu acho legal. Mas isso vai ficar para depois. Aqui, basicamente, eu vou ensinar a navegar, visualizar os itens, executar os programas e abrir o modo interativo do Python. Beleza? Aqui, ó, Rubens Gabriel, né, no caso é o dono do computador, né, no caso é o usuário do computador. O primeiro comando que eu vou ensinar aqui para você é o comando dir. Você pode até colocar aqui dentro dessa parte aqui de navegação. Eu vou separar aqui para ficar fácil para você. É o dir, que é um programa, quer dizer, que é o comando para visualizar itens. Visualizar os itens, que podem ser, esses itens podem ser pastas ou arquivos ou programas. Então, quando eu colocar aqui esse comando dir aqui no meu na minha linha de comando, ele vai mostrar aqui todas as pastas do meu computador aqui, ó. As pastas que estão disponíveis aqui dentro do Rubens Gabriel aqui, certo? Que é desse usuário. Aí tem um monte de coisa aqui do Windows, né? Aí você pode ver que tem documentos. Aqui, ó, desktop é tudo que está na área de trabalho, né? Downloads, aqui, né? Então, assim, tendo a visão aqui do meu, essa visão aqui desse meu diretório, eu vou ensinar a como a gente entrar e sair nas pastas. Vamos descobrir vamos avançar esses caminhos do diretório. A gente vai utilizar isso com o comando cd, certo? Cd para entrar ou sair diretórios.
Aí aqui, ó, eu vou colocar. Eu vi aqui que eu tenho a pasta Documents. Aí eu vou aqui, ó, em CD Documents e vou dar o Enter. Você pode ter visto que aqui, ó, ele só repetiu a linha, né, e colocou documentos, mas aqui significa que a gente entrou nos documentos. Se eu tivesse digitado uma coisa aleatória aqui, ele não ia reconhecer, beleza? Mas eu estou aqui nos documentos. E aí, como naquela pasta do usuário eu coloquei o dinheiro para ver os caminhos disponíveis, eu vou fazer a mesma coisa dentro de documentos. Ó. Vou botar aqui Giro, vou ver tudo que tem dentro aqui do Giro. Aí eu tenho algumas pastas aqui, ó. Tem uma pasta aqui do Arduino, tem os meus arquivos. Tem uma pasta aqui que eu guardo alguns programas de Python, alguns projetos aqui, beleza? E aí eu vou mostrar para você, ó, que esse caminho aqui, ó, C, user e tal, é o que a gente utiliza no nosso gerenciador de arquivos. Por exemplo, eu vou entrar aqui nos documentos. É importante que você veja que todos os documentos que estão aqui, eles estão aqui nessa, aqui, ó, em documentos. O que eu vi? Utilizando o gerenciador de arquivos é super fácil, né? Por exemplo, eu quero voltar para uma pasta anterior. Posso ou apertar aqui para voltar, ou eu posso aqui subir, né? Eu vou subir num diretório. Tá aqui, ó, Documents. Beleza? E aí aqui eu vou para voltar um diretório, você tem que colocar CD dois pontos. CD, colocar dois pontos, volta. Não, é subir, que é o mesmo que voltar diretório. Então aqui eu estou em documentos e eu quero voltar lá para o Rubens Gabriel, né, que é a pasta do usuário. Eu vou aqui CD, dois pontos, e voltei aqui para o Rubens Gabriel. Agora eu vou entrar, botar aqui no Giro de novo, né? Eu vou entrar aqui no desktop, tá certo? Que é a área de trabalho. Porque eu quero encontrar aqui a minha pasta Python Humildão. Então eu vou aqui, ó, CD desktop, enter, entrei no desktop. Eu não preciso ficar digitando o comando giro o tempo todo, já que eu sei o nome da pasta, né? O nome da minha pasta é Python Humildão, então eu vou aqui CD Python Humildão. O prompt de comando, eu não lembro se no terminal que eu mexia do Raspbian tem, enfim, eu não tenho certeza se no caso do Mac e do Linux, mas aqui no prompt de comando do Windows, ele não ele não é case sensitive, né? Vou falar mais disso na próxima aula. Ou seja, ele não diferencia maiúsculos e minúsculos. Você pode dizer aqui, ver aqui que eu escrevi Python humildão minúsculo aqui, ó, e a pasta Python humildão, ela foi escrita com maiúsculo, né? Então beleza, deu certo, entrei. Agora eu vou ver aqui o que tem dentro da pasta, né? Aqui eu tenho os arquivos, né? Tenho aqui o teste exemplo 2, o teste exemplo 1, o exemplo interface gráfica. E agora eu posso abrir os meus programas no Python. E para fazer isso, basta eu escrever o nome do programa, ó,
Vamos abrir aqui o texto 01, ó. Texto 01.py. Coloco o nome dele com a extensão. Isso para executar o arquivo no Python, do Python, tá certo? Ó, ele colocou, ó, essa aula é muito longa. Vamos executar aqui, ó, o texto exemplo 2.py. Escrevi errado. O meu prompt de comando ele está habilitado aqui para que eu copie e cole. Geralmente isso não vem habilitado por padrão. Naquela época, antigamente isso não era possível, né? Copiar e colar com o mouse, porque nem existia mouse. Então eu vou usar um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, executa. E aí ele imprimiu aqui, ó. Imprimir, fale seu nome, tá aqui, ó. O meu programa rodando direto do prompt de comando, né? Basicamente, eu escrevi o nome dele com a extensão. Só que para fazer isso, eu tenho que estar dentro do diretório dele. E aí eu vou escrever o nome dele para ele poder executar aqui dentro, tá bom? Aqui, ó, fale seu nome. Meu nome é Gaburanildo, né? Legal. Vamos... eu quero só dar um exemplo aqui de uma coisa legal. Eu vou voltar lá pro Rubens Gabriel. Então, eu posso copiar esse... Vou voltar aqui pro desktop, por exemplo. Posso copiar isso aqui. E aí, ó, CD. Voltei direto pro... Eu coloquei CD, né, que eu vou avançar pro... E eu coloquei o caminho específico que eu quero ir, né? Em vez de ir subindo, adicionando apenas a prolongação, né, do caminho do diretório, eu coloquei logo o caminho específico e apontei e cheguei lá. Eu esqueci de comentar isso aqui, ó. Eu tenho um comando aqui que é o start, que é para abrir aplicativos direto do prompt de comando. Executar programas. Então aqui, ó, eu estou aqui no desktop, né? Vou executar aqui, por exemplo, o Firefox. No caso aqui, eu acho que nem precisaria estar aqui no desktop aqui. Então, comando start, e aí eu escrevi o nome do aplicativo e coloquei aqui Firefox, e ele vai abrir aqui, ó, Firefox. Ó, legal, né? Beleza? E por último, aqui dentro do prompt de comando, eu vou abrir aqui também o nosso modo interativo, né? O modo interativo do idle aqui, ó. Da mesma forma que eu utilizo aqui o idle, eu posso abrir o modo interativo aqui no prompt de comando. Para fazer isso, eu posso estar, enfim, em qualquer local aqui, eu vou só digitar aqui o comando, ó. Olha que fácil. Py. Pronto, abriu o modo interativo. Ó. Você vê que tem o cursor igual ao cursor do modo interativo aqui, né? Ó. É o ponteiro onde a gente vai aqui escrever o código. Vou novamente aqui, ó, print
Print Gabura. Print Gabura. Agora, o modo interativo aqui no prompt de comando, ele não traz algumas facilidades do idle, né? Ele não separa a cor, ele também não faz algumas coisas, assim, umas indentações com a tecla Tab, enfim, várias coisinhas aqui que ele acaba não tendo. Mas é legal, enfim, você pode... eu estou mostrando isso aqui porque muitas vezes eu vejo, pesquisando assim, vídeos, eu vejo a galera trabalhando com o prompt de comando. Eu acho legal você conhecer, mas a gente vai estar sempre utilizando o idle, beleza? Aqui mais uma coisa no prompt. Vamos aqui, ó. Eu vou receber aqui, ó. Vou usar a função input de novo. Input. Vou pegar aqui sei lá, escreva um texto. Escreva um texto. No caso, eu estou salvando esse aqui na variável x, né, que eu coloquei ali. Escreva um texto, eu vou escrever aqui. Nossa, essa gravação tá gigante. Pobre do servidor do YouTube, né? Brincando. Essa gravação... Escreva o texto aqui. Ó, aí ele nem separa a cor, mas o texto que eu escrevi foi esse, ó. Daqui pra cá é a mensagem do programa, né? Pronto, eu coloquei e ele gravou lá o texto, ó. Agora eu vou imprimir o texto, ó. Print. Eu vou colocar aqui x, ó. Ou seja, o x é a variável aqui, ó, que eu armazenei dessa função de entrada de dados, do input. E aqui tem o texto que o usuário digitou, né? Print. Essa gravação tá gigante. Vamos aqui. Aí um pouco mais sobre editores de código. Eu não vou avançar muito falando sobre isso, mas é que uma coisa que me irrita nos cursos que eu vejo, nos vídeos, logo de cara o professor utilizando editores de código profissionais e tal, modernos, assim, né, o PyCharm, alguns até o Visual Studio Code. Eu particularmente gosto de coisinhas mais simples, gosto do Notepad++, mas também utilizo o Visual Studio Code. Para quem não conhece, obviamente está chegando aqui, isso é um curso de iniciante, né? Esses são editores de código, tá certo? Existe uma diferença de editores de código e de ambientes de desenvolvimento, que é o caso que a gente está utilizando aqui quando a gente instalou o idle e brinca lá no idle. Eles são diferentes. Se eu instalei o Python no meu computador, eu estou apto a rodar o Python aqui no prompt de comando. Eu não preciso abrir o idle. Aqui, ó, eu vou fechar tudo aqui, ó. Não preciso estar com o idle aberto. Né? Vou até fechar aqui o prompt de comando, já abro ele aqui de novo. E aí, olha que legal, eu posso escrever o meu programa em qualquer editor de texto. E eu vou utilizar aqui o Notepad, né, que é o nosso bloco de notas. Legendário. Guerreiro. Pronto, peguei ele aqui.
Eu vou aumentar aqui a fonte, deixar ela colossal para ajudar quem está no smartphone. Vamos lá. Então aqui, gente, ó, eu posso digitar o meu texto, o meu código. Então, por exemplo, vamos digitar lá o mesmo programa que eu acabei de fazer ali no modo interativo, né? Eu vou escrever, só que aqui eu ainda vou escrever aqui um comentário, né? Ó. Comentário, isso aqui não vai ser executado. Aí eu vou colocar aqui, ó, x igual a input escreva aqui, botar um espaço agora para diferenciar lá quando a gente estiver executando, né? Escreva aqui, e aí depois que o camarada escrever, eu vou print, bem parecido com o que a gente fez ali. Colocar agora arrobas, copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aqui no print eu vou botar o que eu capturei aqui, ó, com a variável x, né? Lembrando que a variável eu reservei um espacinho na memória do meu computador, né? Como se o meu sistema pegasse lá uma caixinha, e aí ele vai lá pegar o que o cara vai escrever, vai colocar dentro dessa caixa e eu vou poder utilizar no meu código. Não especifiquei muito sobre o que é uma variável, né? Mas são dados temporários, né? Ele vai ser gravado temporariamente lá na memória RAM, só enquanto o programa está rodando. Depois que você desliga, tipo, adeus. Beleza? Aí sim, aí eu vou colocar o x aqui, ó, né? Ó, que eu estou chamando a minha variável, eu recebi ela aqui e eu vou chamar ela aqui, beleza? E agora eu escrevi o meu texto, eu escrevi o meu programa no bloco de notas. Você pode ver que não tem as facilidades do idle, que é ficar demarcando com cores, né? E o idle faz bem mais do que isso. Você tem menus de contexto. Então, por exemplo, você está escrevendo tem um string, aí você pode colocar lá métodos, enfim, é porque eu vou explicar muitas coisas aqui mais técnicas que a gente vai ver nas próximas aulas. Pode ficar confuso, mas enfim, ele tem menus de contexto que dependendo do que você está fazendo, você aperta e aí você pode só com o mouse selecionar e tal, e ele faz a inserção lá de uma parte do código, enfim, um trechinho, né? Um trechinho lá que você está escrevendo. Então ele é um agilismo muito grande. Esses editores profissionais que eu comentei antes, o PyCharm, Visual Studio Code, eles têm muito mais recursos do que o idle nesse sentido, né? De produtividade, de como você organiza os programas. Só que a gente não precisa disso agora. Então fica uma massa de coisas assim. Esses editores, eles, enfim, eu acho sujo. Tá, sou muito prolixo, né? Me perdi. Acabei de escrever aqui o meu programa, né? Ó. E agora, gente, eu vou salvar aqui o arquivo, salvar como estou no bloco de notas, tá bom? Todo computador vem com bloco de notas. Mesmo que você esteja utilizando aí o Mac, uma distribuição de Linux, né? O Ubuntu, um Debian da vida, você tem algum aplicativo similar ao bloco de notas, beleza? Aí você vai aqui, ó, salvar como. Eu vou salvar
aqui área de trabalho, que é o desktop, vou aqui no Python humildão, vou salvar aqui dentro. Aí muito importante aqui, porque obviamente como eu escrevi no bloco de notas, ele já vem querendo colocar a extensão desse meu arquivo como ponto .txt, que é uma extensão de arquivos de texto sem formatação. Não é o que eu quero que seja um programa que rode Python, né? Eu estou escrevendo um programa e eu quero que utilizar esse programa como interpretador do Python. Então eu vou colocar aqui o nome, vou colocar aqui exemplo 3, vou botar exemplo 3 bloco de notas. E aí eu vou colocar a extensão aqui, gente, ó, .py, .py, tá certo? É um arquivo Python, por mais que eu não fiz no idle, beleza? Exemplo 3, bloco de notas.py. E aí eu vou salvar aqui, ó. Pronto, salvei. E vamos dar uma olhadinha aqui na pasta. Aqui, exemplos.3.bloco de notas. E aqui eu posso abrir tanto o idle quanto o cmd para executar esse camarada aqui, ó. Vamos aqui no cmd de novo. Certo, agora eu preciso do nome dele, né? Eu vou só copiar aqui, esqueci de copiar, será? Minha cabeça. Copiei. Vamos executar. Opa, funcionou aqui, ó. Escreva aqui. E aí eu vou escrever. Obrigado por assistir essa aula. Funcionou, meu programinha rodando aqui, ó. Ele imprimiu aqui os arrobas. Obrigado por assistir essa aula. Ok? Muito bem, então você viu que funciona também. Agora, não é o que a gente vai estar fazendo, repetindo aqui. Então, nossa aula aqui, nossa, esse vídeo, essa gravação tá gigante, tá quase 2 horas. Eu acho que nesse caso aqui eu vou editar, eu vou tentar cortar um pouquinho. Não sei, vamos ver aí como é que eu vou postar isso. Mas é isso. Por hoje não, né? Enfim, por enquanto aqui é só. Nas próximas aulas, na próxima aula, na aula 3, a gente vai trabalhar com variáveis, números e texto, ok? Valeu. Estudem e compartilhem. Um abraço.